aula e hoje a gente vai falar sobre como ser um periodontista raiz de sucesso. Eu sou a professora Cristina Miura, eu ajudo dentistas, eu tenho pacientes pagando bem e voltando sempre. E hoje eu tenho um entrevistado que é o Rafael Chat. E por favor, se apresenta, Rafael. Bom, eu sou Rafael, sou periodontista, sou odontogeriatra, faço atendimento domiciliar em casas de repouso e tenho meu consultório particular. E confesso que jamais estaria imaginando estar aqui com você, Cristina, que eu chamo de teacher. Primeiro, ser sua amiga e segundo, por estar sendo entrevistado por você por ser um periodontista raiz bem-sucedido. Porque quando eu comecei, a coisa não era muito fácil, não. Era como? Que era ser periodontista, assim, difícil? Fui um periodontista que era raspador, ou seja, eu pegava as curetas, afiava, raspava, tinha calo no dedo, alisava, via se estava bem lisinho, o paciente tinha sensibilidade, dava aquela retração gengival grande e a gente conseguia resultado? Conseguia, mas não era o resultado que a gente queria. A Mas gente peraí, o que era assim, não era o resultado que você queria? Explica melhor. Eu penso o seguinte: o resultado não basta você fechar a bolsa, não basta você estabelecer saúde, você tem que manter saúde e deixar o paciente satisfeito. Essa é a realidade. E o paciente de periodontia antigamente nunca ficava satisfeito porque ele tinha sensibilidade nos dentes. Ele ia tomar um sorvete, ele reclamava. Ele ia falar, assobiar, ele reclamava. A gente tinha uma, como posso Mas, dizer, um na bloco de realidade, reclamações. a gente estudava para chuchu, para fazer essa tal da especialidade, e o paciente ficava insatisfeito, e a gente, mesmo tendo feito um excelente trabalho, não era isso? A gente, Exatamente. A gente dava o nosso melhor, mas a gente não tinha impressão que o resultado era o melhor. Faltava alguma coisa. E isso me incomodava muito, me incomodava profundamente, até chegar a me desanimar na periodontia. e o retorno financeiro? Era difícil também na periodontia raiz mesmo. Muito, porque ficava naquele ciclo vicioso, né? Você ganhava, você tinha rentabilidade, só que você gastava muito, você trabalhava, ganhava, pagava as contas, trabalhava, ganhava, pagava, ou seja, você não tinha uma lucratividade. Você não tinha a alegria de chegar, eu quero comprar uma roupa nova. Puxa, eu vou comprar à vista. Não, vou ter que parcelar porque esse mês está difícil, caiu o movimento. Tinha essas inseguranças que uma odontologia curativa nos dá, o que a preventiva não. Agora eu quero saber. Então, como é que é isso? Eu sou periodontista raiz também, né? Mas daí, assim, tratamento curativo e tratamento preventivo. O que é essa diferença de resultado? Eu vou contar um pouco da minha história, que talvez ajude a gente a explicar melhor. Quando eu estava na faculdade, eu nunca entendi por que ninguém dava atenção na odontologia preventiva. Quando começavam as matérias de especialidade, tipo periodontia, cirurgia, endodontia, dentística, aí todo mundo prestava atenção. Mas na preventiva, eu nunca imaginei, nunca entendi por que ninguém conseguia dar a devida atenção ou valor a essa matéria, já que é muito mais fácil você antecipar a doença do que você curar a doença. Eu sempre tive isso na minha mente. Até que eu comecei a entender que quando você começa a ter uma experiência clínica, quando você faz uma terapia curativa, você tem um gasto maior de tempo, de recursos, e você consegue até cobrar mais. Só que a lucratividade é bem menor, porque se você ganha 100, você vai gastar 90, você lucra 10. Na preventiva, você ganha 100, você gasta 10 e lucra 90. É simples assim. Parece Assim, louco, mas é a realidade. E tem uma outra vantagem. O paciente curativo, por exemplo, de implante, endo, ele faz o procedimento uma vez e depois acabou. O preventivo faz uma vez, ele volta para fazer a outra e volta para fazer a outra. Eu vou dar exemplo da troca de óleo do carro. Você troca o óleo do carro,
depois de um tempo você troca de novo, depois de um tempo você troca de novo. Ou seja, o posto ele ganha de você fazendo as trocas rotineiramente. Então, a prevenção, quando entra na rotina do nosso paciente, é lucratividade rotineiramente que acontece nos nossos consultórios. É por isso que a odontologia preventiva você cobra menos, mas você lucra mais. E de maneira constante, não de uma maneira irregular e insegura como é nos consultórios que só fazem procedimentos curativos. Tá aí o segredo do periodontista de sucesso. E tanto é de sucesso, tá? Gente, Rafael Chat, ele é dentista periodiária extraordinário do grupo de dentistas que já fatura mais de 10 mil só de pério. Só de pério, tá? Não vale juntar outros procedimentos, não. E ele também é da minha equipe docente das imersões presenciais. Então, a gente tem a opção de curso online, de imersão presencial. Eu quero saber de você, Rafael, você que entrou no Peridiário pelo curso online, quais são seus prós e contras para curso online? E você que vivenciou o presencial, o que você achou de vantagens e desvantagens de presencial? Conta para nós. Vamos lá. Primeiro, o online tem várias vantagens. Você entra no clima, porque você assiste aula todo dia, o horário que você pode. Eu tenho o hábito de assistir durante a minha ida ao consultório. Quando eu tenho um intervalo no consultório, eu assisto as aulas no consultório. E tenho ainda o privilégio de dar uma folga de aulas de sábado e domingo. Sábado e domingo eu não assisto aula. Eu assisto aula segunda a sexta, até mesmo para entrar no clima do periodiário, porque você tem que estar no clima até mesmo para você aplicar o método periodiária, que é a interação humana entre nós, profissionais, e os nossos pacientes, que são os nossos parceiros. Mas depois a gente conta como é que isso se forma. Porém, o curso online, ele tem uma coisa que é fundamental. Nada substitui o contato humano. Quando nós estamos na imersão, nós temos o contato humano. O contato humano faz com que a gente tenha apresentações, simulações, que no online ainda nós não conseguimos implantar. A gente vai chegar lá. Mas quando é ao vivo, presente, acontecem situações que às vezes a gente tem que dar o jogo de cintura, que pode acontecer no nosso consultório. Por exemplo, vou contar um spoilerzinho. Pitch do elevador. Pitch do elevador é uma técnica em que nós contamos, na conversa do dia a dia, o que nós fazemos de prevenção. É uma das propagandas mais eficientes que nós temos boca a boca. Nós vamos aprender no curso de imersão. Porém, pode vir alguma resposta que a gente não imagina. E foi o que aconteceu na última imersão. Então, uma apresentação que foi um desastre, nós conseguimos aprender como contornar esse desastre e vender a nossa ideia. Vender a sua ideia? Sim. Vender a ideia no sentido de, olha, eu sou dentista preventivista. Eu preservo os dentes. Eu faço atendimento domiciliar em casas de repouso. Olha, eu tenho um consultório na região nobre da cidade de Campinas. Entendeu o que é o pitch do elevador? É nós falarmos de nós numa conversa casual. E isso requer técnica. Mas, às vezes, vem uma resposta que a gente não imagina. E aí? A imersão cobre esse tipo de coisa. Legal. A gente corrige a rota na hora, né? Esse é o legal da imersão, né? Exato. Agora, você não falou assim, e quais são os contras de cada um também? Só para todo mundo saber, né? Quero saber o seu ponto de vista. Olha, o periodiária conseguiu suprir muito uma coisa contra, que é a falta do contato humano. No periodiária, que é uma exceção dentro dos cursos online, nós temos muitas mentorias que você dá. Então, nós temos muito contato com você, você é muito acessível, nós conseguimos matar dúvidas diretamente com você, nós trabalhamos de monitores também nos grupos, conseguimos ajudar, tem a comunidade do Facebook, tem o Perioflix, que é uma enciclopédia de periodontia que ajuda muito quando nós temos um caso complicado, mas o contato humano, ele é insubstituível.
Quando nós tivemos essa pandemia, que ficamos todo mundo em isolamento social, nós pudemos dar mais valor ao contato humano, até mesmo porque nós precisamos viver em sociedade, nós fomos feitos para viver em sociedade. Então, o online ainda tem esse ponto que é a falta do contato humano. Mas tem a grande vantagem de nós estarmos no clima, por sempre podemos estar assistindo a aula e aplicar o método, porque as aulas estão sempre fresquinhas na nossa mente. E o presencial? Por incrível que pareça, é ao contrário. A desvantagem do presencial é que a gente assiste e depois de um tempo vai assistir de novo. Então, você tem um longo período entre uma aula e outra. Então, o que ajuda muito, aí a gente tem um privilégio, né? É a gente assistir a aula presencial e depois continuar assistindo as aulas pelo online, porque aí você supre a necessidade de assistir aulas entre uma imersão e outra, e você, na imersão, você consegue ter o contato humano que é tão importante. Vou dar um exemplo. A gente estava na última imersão, estava no almoço, é super gostoso, porque a gente almoça no mesmo local, e ali veio um aluno perguntar para mim, ô Rafael, você tem o ultrassom tal? Ah, sim, eu tenho esse ultrassom, é verdade, eu adquiri agora no último CIOSP. Vem cá, quais são as pontas do kit Cristina Miura que você mais usa? Ali eu pude perguntar para ele, qual que é a sua rotina de trabalho? Ah, minha rotina de trabalho é isso, 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 isso. Aí eu já pude aconselhar ele de uma maneira mais personalizada, não baseado na minha experiência, e sim na necessidade dele em aplicar uma determinada ponta. Então, essa é a diferença do contato humano. Nós Legal. conseguimos identificar e aplicar melhor a necessidade do aluno. Personalizada. Queria saber outra coisa, né? Então, você, como equipe docente do presencial e tendo conversado com um grupo de alunos, eu quero saber duas coisas, tá? O que você viu como maior dificuldade dos colegas dentistas que passaram pelos seus grupos? E qual é a dica que você vai dar para os dentistas que estão ouvindo isso, baseado nisso tudo que você viu dos colegas? Eu acho que a maior dificuldade que eles têm é o que eu tinha. Nós achamos que sabemos fazer prevenção e não sabemos. Nós temos que aprender a aprofundar mais sobre prevenção. Por quê? Prevenção não é só você fazer o procedimento. Não. Prevenção não é só você ensinar a pessoa a escovar o dente. Não. Prevenção é você desenvolver a arte de ensino. A arte de ensino, sim. A informação é uma ferramenta de trabalho no método periodiário. Então, quando nós aprendemos a desenvolver a nossa arte de ensino usando histórias que colam na cabeça, como a história do jardim, a história do aquário, a história das células meladas, nós aprendemos a aplicar isso ao nosso paciente e fazer com que ele entenda. Quando ele entende porque ele viu que é vantajoso para ele, é aí que é a cereja do bolo. É aí que a gente consegue a recorrência. Então, a recorrência não é apenas você trabalhar bem, todos trabalham bem. A recorrência não é você ter o equipamento top das galáxias, todos têm o equipamento top das galáxias. É você fazer o paciente entender que ele precisa voltar e manter em saúde. É essa a diferença. Para isso, você precisa desenvolver sua arte de ensino. Porque senão, você vai. Olha, eu tenho ultrassom que custa R$ 40.000, o equipamento custa R$ 50.000. O paciente não é nada. Ele quer saber o resultado na boca dele. Então, quando você mostra o resultado e ele entende o resultado, naturalmente ele volta e naturalmente você tem a recorrência dele. Mas você já não tinha pensado assim, ó, não sei se você tinha isso, mas pensar, mas eu sei ensinar, eu sei falar com o paciente. Não vem falar para mim que eu não sei ensinar. Não sei se passa isso pela sua cabeça, mas alguns dentistas falam para mim, professora, eu sei, eu ensino os meus pacientes. Então, eu também achava que achava. Eu achava que eu sabia ensinar, achava mesmo. Mas quando a gente percebe que, por que que eu falo português? Porque quando eu nasci, meu pai e minha mãe falavam português, eu era criança, eu assimilava tudo que estava na volta, eu aprendi a falar português. Se eu vou aprender a falar inglês hoje, ou alemão, eu só vou aprender se eu tiver um interesse muito grande. Isso chama-se andragogia. O adulto é assim.
Então, quando nós não entendermos que temos que fazer o adulto perceber que ele vai ter uma vantagem, E ele não vai andragogia, aprender. e andragogia é método do peridiária, né? Isso que você está falando. Exatamente. Essa é a sacada que ele está contando do curso que ele não sabia. Tá, pode continuar, que você falou da andragogia, né? Andragogia. Outra coisa, a gente olha muitos sites por aí, os dentistas falando, principalmente da harmonização facial, eu tenho músculo masseter e vou passar um negócio aqui que vai para levantar não sei o quê e vai fazer o seu rosto ficar porque vai o pterygoideu e não sei o quê. Gente, o que eu falei aqui parece grego para paciente. Eu falei alguns nomes de músculos. Eu nem entrei no detalhe de uma explicação anatômica. Para o paciente, o que vai interessar para ele? Olha, eu vou fazer um procedimento que vai pegar o músculo e levantar a boca, que vai passar aqui, que fica na frente da testa, que um músculo que ajuda a abrir e fechar a boca. É isso que ele vai entender. Então, histórias que colam na cabeça é exatamente isso. Você fazer ele entender através de ilustrações o que ele precisa entender. Por exemplo, nós vamos falar do quê? Da disbiose, que é a causa das doenças periodontais. Como é que eu vou falar que tem um desequilíbrio microbiano na boca do paciente, que tem o P. gengivalis? Não, para tudo. Olha, imagine um jardim. O jardim, de tempos em tempos, não cresce um matinho? Cresce. Ah, que bom. De tempos em tempos, você tem que chamar o jardineiro para tirar o matinho. E quando chove muito, você não diminui a frequência para chamar o jardineiro porque cresce o matinho mais rápido? É verdade. Então, é a mesma coisa. Por isso que a gente não deixa engessado o seu retorno. Porque tem épocas de chuva que você tem que voltar em menos tempo e tem épocas de seca que você pode voltar em mais tempo. Por isso que não pode ser engessado, porque de tempos em tempos precisamos tirar os matinhos, ou seja, as bactérias bagunceiras que causam seus problemas, antes que elas façam a bagunça. Simples assim. Essa é a metodologia de uma das histórias que colam na cabeça, que tem dezenas dentro do peridiária, né? Exatamente. E assim, para a gente finalizar, eu queria que você desse uma palavra de esperança para os dentistas que estão ouvindo. A odontologia está difícil de encher agenda, está difícil de ter o consultório. Conta para nós, assim, como é que é hoje ser esse periodontista raiz de sucesso, porque são os 10 mil a mais só de pério, dentro dessa proposta lucrativa que ele já falou, que é o que eu também ensino. Então, como é que é isso? Como é que é a sua vida profissional hoje? Eu tenho praticamente dois consultórios. O domiciliar, que eu faço atendimentos em idosos em casa de repouso, e o meu consultório é normal. Trabalho sozinho e 10 mil reais de pério no mês é um mês ruim. Então, eu tenho uma lucratividade muito grande de periodontia. O segredo é, primeiro, sempre estudar, uma disciplina rígida de estudo, que o peridiário, através do curso online, fornece, e com as imersões, o contato humano, você consegue desfrutar melhor das experiências que nós temos, não só eu, como o Ricardo, Celão, a própria professora. Tenho o privilégio de ser amigo da Titi, apesar de eu morar em Campinas e ela em Londrina. Gente, essa é a maior prova de que funciona. Porque a partir do momento que não tirava 10 mil reais de pério no mês, e hoje 10 mil reais de pério é um mês fraco, por si só já mostra que funciona. Quando você vê os depoimentos nas semanas recorrentes, eu conheço todos os dentistas que falam lá. Eu conheci eles pessoalmente, porque você forma uma comunidade e é uma comunidade unida. E é uma comunidade bonita, por quê? Porque um ajuda o outro. Então, nós temos o privilégio de postar os nossos casos difíceis e cada um consegue dar a sua opinião e ainda a professora transforma em aula. Tem esse lado também. É só para todo mundo que está ouvindo aqui, é porque na comunidade, o caso muito complicado, complexo, eu baixo e transformo em aula. E essa coisa da comunidade, ela bate com uma coisa que você falou, que você se sentiu um alienígena na prevenção, né? É verdade, eu me senti um alienígena. Por quê? Porque só eu dava a devida atenção para a prevenção. E hoje ela é vaca leiteira do meu consultório.
Eu trato atendimento domiciliar em casa de repouso, por quê? Porque eu tenho recorrência dos pacientes em casa de repouso, no consultório. Eu nunca tenho falta de paciente, mesmo quando cai a entrada de pacientes novos. Então, hoje, a recorrência não é algo tão importante, é fundamental para que a gente possa sobreviver. E eu não atendo convênio. Eu não tenho convênio no meu consultório, eu cobro consulta, tanto no consultório como no domiciliar. E E os essa pacientes. coisa, só um pouquinho, e essa coisa de cobrar consulta, gente, é o curso do Rafael, que converta 90% dos seus contatos de WhatsApp por WhatsApp, né? Que é uma metodologia que ele desenvolveu, está aqui no forninho para a gente colocar também, né? E é É isso que verdade. você desenvolveu meio como através do peridiário, né? O que eu gostei é que o pessoal me vê como se cria a sua, né? E eu acho que esse curso está provando isso. Por quê? Normalmente eu via as propagandas, o pessoal fala assim: copia e cola. Então, quanto E custa a consulta? Copia a resposta que ele deu e cola. Isso não funciona. Nós temos que, de novo, desenvolver andragogia, desenvolver como responder, para que a pessoa mude o seu ponto de vista e venha no consultório para fazer o tratamento. Então, quando uma pessoa pergunta quanto custa um procedimento, quanto custa a consulta, você vai saber o que fazer, o que responder, para que ele marque o horário, pague a consulta e você faça a consulta apaixonante que vai fechar o tratamento. Então, é mais ou menos assim. Você tem um outdoor. Esse outdoor tem lá o que você faz. Esse é o WhatsApp. A pessoa, às vezes, vai querer saber naquele outdoor quanto custa aquilo que você faz. Esse é o segredo. Você vai falar? Vai, na hora certa e da maneira certa. Então, você não vai pular as etapas de uma consulta, que é a pergunta, a negociação e a venda. Mas, para isso, você precisa entender o método periodiária para que você possa aplicar isso pelo WhatsApp. E é isso que nós ensinamos nesse curso. E é isso que fez você poder cobrar consulta. Você sempre cobrou consulta? Antes eu não cobrava, agora eu cobro. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 2 WhatsApps no consultório, um domiciliar e um do consultório. E cada um tem um som diferente. Por quê? Eu trabalho sozinho. Então, eu faço os atendimentos dos WhatsApp e eu não perco consulta. Eu não perco consulta. A pessoa chega perguntando quanto custa para eu ir na casa da pessoa, e essa questão eu tive que desenvolver até mesmo uma questão de sobrevivência, porque se eu já respondia de cara que custa tanto, a pessoa às vezes desistia. Então eu tive que desenvolver isso para quê? Para que sempre pudesse ter um agendamento e eu fazer as visitas e assim conseguir os tratamentos domiciliares. Então essa técnica só foi possível porque eu estudei muito o método periodiária, entendi muito sobre andragogia, apliquei muitas histórias que colam na cabeça, porque vocês vão aprender que o atendimento no WhatsApp é uma pré-consulta apaixonante. Esse é o segredo. Por isso que não dá para você copiar e colar. Porque o copiar e colar, na segunda objeção que o paciente der, já morreu. Você já morreu aí. Você não E pode. isso aí. E essa é a ideia de tudo do peridiária, da gente ser good vibes, da gente trazer esperança para a odontologia, que é trazer, assim, através dessas histórias, como casos reais, que é possível ser um dentista bem-sucedido, ser um periodontista raiz, de sucesso. E antes eu pensava assim, eu vou estudar mais para ter sucesso, e eu entendi que o que virou o meu consultório não foi só o conhecimento técnico, foi esse conhecimento de todas essas outras coisas que a gente falou. E aí o Rafael, então agora equipe docente, agora também formatando um novo curso para contribuir com o tudo, para a gente trazer assim, olha gente, a gente vive de prevenção com muito sucesso, né? E não só isso, por exemplo, nós estivemos juntos agora no CIOSP, eu fui ano passado no Rio de Janeiro, no
no encontro da Sobrada. Agora, recentemente, tivemos no Rio Grande do Sul, 3 dias antes dessa tragédia que aconteceu, mas isso só foi possível porque nós conseguimos ser sucesso dentro da periodontia. Aí você pergunta, mas o periodiária foi tão forte assim na minha carreira? Foi um marco na minha carreira. Ele foi um marco, porque ele fez com que eu entendesse o quanto é importante eu conversar com o paciente, empatia ao paciente, e se colocar no lugar dele. Essa diferença faz com que nós possamos fazer a diferença. Não é o procedimento, não é o ultrassom. Gente, esqueçam isso. Pensa no seguinte, como que eu tenho que falar com o meu paciente? Nós não aprendemos isso na faculdade. E quando nós aprendemos a fazer da maneira certa, é isso que vai fazer a grande diferença na nossa vida clínica. A nossa vida clínica é a vida sentado no mocho. É a nossa vida atendendo aquelas pessoas que estão doentes. Uma pessoa que tem periodontite é uma pessoa doente. Uma pessoa que tem doença periodontal é uma pessoa doente. Nós não tratamos de dentes, tratamos de pessoas que têm as suas histórias, que têm os seus medos, que têm seus defeitos e têm as suas virtudes. Quando nós entendemos isso, é isso que vai fazer um dentista de sucesso. Eu vou falar uma frase para vocês. Quem não entende de gente, não entende de odontologia. O que seria do seu consultório se não tivesse pessoas lá dentro? Nada. Pense nisso. E essa, olha, encerrou com chave de ouro. Quero agradecer de coração a sua presença aqui nessa aula para trazer esperança para que periodontistas raízes entendam que tem algo a mais para a gente ter sucesso, tá? Rafael, muito obrigada. Eu acho que a gente pode pôr uma meta para as pessoas. Seja um periodonista sem calo no dedo, seja um periodontista raiz sem calo nos dedos. Você vai ver como vai valer a pena. Gostei. É isso. Muito obrigada. Até mais.